pertenço ao polo de São Cepé, tá? Da Uninter. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês o meu estágio do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né? Primeiro ano. E trazer para vocês a matemática e as suas tecnologias. A gente tá apresentando assim o nosso estágio obrigatório devido à pandemia, né? Que a gente não pode ir nas escolas nem nada, não pode fazer mais isso, né? Ir nas escolas, e as escolas estão fechadas também. E aí o Uninter nos disponibilizou essa oportunidade, né? A gente poder entregar o nosso estágio assim online, feito em casa, né? Para que vocês possam nos avaliar e ver como que a gente se saiu, né? Se merecemos ou não ser aprovados, tá bom? Bom, o meu estágio, ele é do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do primeiro ano, tá? E a identificação dele é a matemática e as suas tecnologias, né? O conteúdo da minha aula é a interpretação dos problemas matemáticos, as 4 operações matemáticas e o reconhecimento dos números nos conjuntos numéricos, tá? O que quer dizer interpretação matemática? A interpretação dos problemas matemáticos é imprescindível para que tu possa aprender a matemática. O que é? Nada mais é que o nosso bom e velho português dentro da nossa velha e boa matemática, né? Na matemática não achamos, quer dizer, em português não tem muito de matemática, mas na matemática tem muito de português, né? É 50% e 50%, né? 50% português, 50% matemática. Por quê? Porque dentro da matemática, se tu não tiver o conhecimento e a interpretação para desvendar o problema, tu também não vai conseguir responder o problema, entende? Então, por isso, a importância da interpretação dentro da matemática. Ela é imprescindível para que a gente possa responder os problemas. Nós precisamos da nossa interpretação. O reconhecimento dos conjuntos numéricos também é bastante importante, né, pessoal? Porque tu tem que saber se ele é infinito, se não é, se é isso, se é aquilo. Tu tem que saber definir se é racional, se não é. Tu tem que saber definir aonde se engloba aquele conjunto, o conjunto numérico, entendeu? Tu tem que saber definir. Também tu vai precisar da interpretação de texto nessa parte, né? E as operações, e as 4 operações matemáticas que são indispensáveis também para a nossa vida, né? Que nada mais é do que tu utilizar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Então, isso tu usa todos os dias na tua vida, é indispensável. Não tem como tu viver sem essa dinâmica na tua vida da matemática, né? Se tu for fazer um bolo, se tu for fazer uma peça de roupa, tu tem que medir os centímetros. Se tu for fazer o bolo, tu tem que saber quantos ml de leite, quantos ovos vai, quantos gramas de farinha, quantos gramas de açúcar. Se tu vai fazer um prato, tu tem que saber quanto que vai de cenoura, de legume, disso, daquilo, de sal, de tudo tu precisa, né, da matemática. Quando tu vai colocar alguma coisa em ml também, né, tu também precisa saber quantos ml vai. Então a matemática tá viva na nossa vida sempre. Tudo que nós vamos fazer, a hora que a gente tem que ir pro serviço, quanto tempo a gente fica no trabalho, né, quanto tempo a gente demora para desempenhar nossas funções. Então quer dizer que a matemática, ela toma conta do nosso dia a dia, da nossa vida. E sem ela nós não somos ninguém, né? As competências do meu plano de aula, por exemplo, é utilizar as estratégias, tá? Os conceitos, as definições e os procedimentos matemáticos. Utilizar as estratégias é tudo que vai poder te auxiliar na resolução dos problemas que a matemática der para ti, né?
Por exemplo, quando a gente é pequena, a gente pega o feijão, a gente pega o milho, a gente usa o nosso lápis, o nosso caderno, né? Então, tudo isso aí auxilia, né, no nosso desenvolvimento, tanto mental quanto matemático também, né? Quando a gente cresce, a gente tem o bendito Google, né, pessoal? A gente tem a calculadora para nossas contas mais difíceis. Nós temos também o celular, nós podemos utilizar o Note, né? A gente vai para a internet, a gente pesquisa, então tem uma gama muito grande de áreas diversas que tu pode utilizar para que te ajude na resolução desses problemas, né? Tu sabendo interpretar todas essas dinâmicas aí, o que te ajuda? Te ajuda a construir modelos e resolver os problemas de diversos contextos, entendeu? Quanto mais dinâmico, mais amplo for o meio as possibilidades que tu procurar, mais formas consistentes de tu chegar na conclusão daquele problema, vai ser mais fácil para ti, vai ficar melhor. Quanto mais formas tu usar, melhor vai ser. Tanto para ti chegar num determinado resultado, quanto para o teu desenvolvimento mental, tá? A gente tem que ir analisando as coisas com plausibilidade, entendeu? Dos resultados. E a adequação das soluções propostas do modo que a gente possa chegar numa argumentação consistente, como a gente vê no modo da BNCC, né, 2017, P531. Lá fala sobre isso, né, pessoal? O meu objetivo da minha aula é interpretar as questões matemáticas, tá? Por isso que eu digo a importância, né, de tu saber, de tu ler com calma, de tu respeitar ponto, vírgula, tudo, né? O português está sempre presente, é muito importante nessa parte. Então, tu tem que saber interpretar as questões para que tu possa chegar no resultado final, tá? Reforçar os conceitos. O que é reforçar os conceitos? É o que tu sabe, só que tu criar novas dinâmicas, ir atrás, procurar, saber outras formas, entendeu? Tornar mais dinâmico tudo aquilo que tu já sabe na matemática, tá? Identificar os conjuntos numéricos, né? Tu precisa também saber identificar se ele é racional, se não é, tudo que engloba o conjunto numérico, tu também tem que aprender, entendeu? Tu precisa dessa dinâmica de interpretação para que tu possa conhecer esses conjuntos numéricos também, tá? Utilizar as 4 operações também é imprescindível para a vida. Construir as questões matemáticas envolvendo os conceitos estudados. Então, assim, ó, depois, a hora que eu for passar os exercícios para vocês, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês construam novos exercícios, né? Novos exercícios para que vocês tenham uma amplitude maior daquilo que foi desenvolvido em aula e do que vocês aprenderam também, tá? Fazendo isso, a gente tem que ter em vista a base da área da matemática, entendeu? E a nossa base da área da matemática é a importância que essa disciplina tem na nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa formação acadêmica, entendeu? Tanto para a gente que é professor, quanto para os alunos também, né? Então, ela é indispensável para o nosso dia a dia, para a sociedade, para o meio que nós estamos inseridos, né? Para incentivar o aluno a buscar novas formas e novos caminhos, né? Da aprendizagem, para instigá-lo também a aprender novos caminhos e novas formas, novas estratégias tecnológicas da matemática, né? A gente tem, como professor, a nossa tarefa é essa. Nós temos que instigar o aluno e incentivar ele a buscar novos caminhos. A gente não pode se acomodar.
Nós não podemos nos acomodar sempre no mesmo caminho, sempre numa mesma linha, sempre numa mesma dinâmica. Não, nós temos que ter nossa cabeça aberta, né, pessoal? Nós temos que, ó, dinamizar isso aí, né? Tudo que a gente aprende, a gente tem que ter vários outros pontos para que a gente possa seguir naquele caminho, para que a gente possa concluir de tal forma que seja bem conclusiva e consistente. E que a gente tenha uma argumentação sólida para aquilo que a gente, ou para o caminho que a gente seguiu, tá? O que mais que por exemplo, assim, ó, essa forma toda, a BNCC nos traz como uma de suas competências específicas para a área de matemática e suas tecnologias, entendeu? Por exemplo, utilizar as estratégias e conceitos, né? Os procedimentos matemáticos para a interpretação das situações. Bom, por exemplo, assim, né, pessoal? A BNCC, por exemplo, ela nos traz como uma das suas competências as estratégias na área matemática e das suas tecnologias, entendeu? A BNCC, ela traz isso pra gente, né? Então, o que que ela nos ensina nessa parte? Ela nos ensina a utilizar as estratégias matemáticas, né? Os procedimentos da problematização todo, né? Da resolução dos nossos problemas matemáticos também. E isso é para contribuir nos nossos contextos e nos nossos conceitos também, né? E dessa forma, a gente aprende a investigar numa amplitude maior esses mesmos conceitos, né? E a gente consegue estabelecer os mesmos empregando a prática que foi adquirida no estudo, entendeu? Então, assim, ó, agora, por exemplo, eu vou passar para vocês algumas questões, tá? Mas o que é as questões aqui, ó? O desenvolvimento dessa aula, primeiro, eu vou passar para vocês assim, ó. Eu vou passar 5 questões diretas para vocês. Bem direta, bem assim, por exemplo, essa aqui, ó. Que diz aqui, ó. Qual o valor de x e y, tais que os conjuntos, entre parênteses, 0, 7, 1 e x e y são iguais? É uma pergunta, tá? E também e essa aqui é direta, você vai ter que fazer uma conta, mas ela é uma pergunta direta. Eu quero saber se são ou se não são iguais, entendeu? E aí, a outra aqui, que é mais complicadinha, que vocês vão ter que botar um pouquinho mais a cabeça para funcionar, é tipo essa aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Tipo essa aqui, ó. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões. 25 acertaram a primeira e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Então, assim, ó, não é difícil. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para vocês verem. Tá dando para ver legível? Tá dando para ver legível? Então, aqui, ó, esses exercícios aqui para vocês fazerem, ó. Espero que vocês estejam enxergando aí direitinho, ó, tá? Para que fique fácil para vocês o entendimento, ó. Que aí eu dei aquele primeiro exercício, que ele é direto, e depois eu expliquei esse que é indireto, né? Tu vai ter que pensar um pouquinho mais para te poder resolver, né? Então, assim, ó, eu quero que vocês façam esses exercícios agora, tá? Depois a gente tira todas as nossas dúvidas, eu tiro a dúvida de vocês me perguntem tudo que vocês tiverem dúvida. E em casa, vocês também vão criar exercícios mais ou menos desse gênero também, tá, pessoal? Para vocês me trazerem na próxima aula, tá bom?
porque eu quero testar se vocês aprenderam ou não o que foi passado hoje em aula para vocês, tá bom? Então tá, pessoal, é isso por hoje, então. Eu espero os exercícios prontos, tá bem? Na próxima aula, e os que vocês têm que fazer também. E eu agradeço desde já e tenham uma boa tarde.